A adultização é uma forma de abuso. A adultização é quando a criança é condicionada a ter atitudes de uma pessoa adulta. Isso faz com que as fases do desenvolvimento psicossexual dela sejam negligenciadas. Então, no lugar dessa criança viver o lúdico, aprender sobre o próprio corpo, sobre as suas potencialidades, as suas habilidades, ela é colocada a vivenciar um universo que não é dela. E aí, o que isso gera na criança? De imediato, gera desconforto, porque a criança sente que aquilo não é do universo dela. Entretanto, esse adulto ou até mesmo um adolescente que está fazendo isso com essa criança não vai ter esse olhar, porque essa pessoa tem um objetivo em fazer esse processo com essa criança. E ela talvez não tenha noção do que ela está cometendo. A conta emocional que essa criança vai pagar ao longo da vida por estar sendo exposta a esse tipo de situação. Eu sou a Priscila Pires. Hoje a gente está conversando sobre a adultização e como que ela acontece e o que ela traz na vida de uma criança que passa por esse processo. Geralmente, a criança passa esse processo justamente porque ela está sendo monitorada, orientada por uma pessoa de confiança dela. Enquanto está dando certo, enquanto acredita-se que o certo são os aplausos, são as curtidas, as visualizações quando a gente está falando de internet, mas também tem aqueles elogios, aqueles olhares quando se está em um grupo de amigos e uma criança está dançando de uma maneira sedutora, sensual. E aí, então, vem a perversividade nesses momentos. Por quê? Porque a criança fica sexualizada. O menino é colocado naquele lugar do patriarcado, naquele lugar na qual a mulher tem o valor distorcido, como se as fases dela, o corpo dela, fosse somente um objeto. E aí essa menina aprende que o corpo dela é para o outro. Então você consegue perceber que a gente não deve aplaudir crianças fazendo coisas que são de adultos, que a gente não deve dar esse apoio para uma criança, para uma família que faz isso com uma criança, independentemente dos objetivos dessa família, porque a criança que cresce sendo adultizada, ela vai vivendo uma relação de abuso dia após dia. Então ela cresce acreditando que isso é uma verdade, que isso é natural. Ela não aprende o valor respeito como base de qualquer relacionamento, porque ela não aprendeu a respeitar e ela não é respeitada. Então acaba que ela vibra no medo de desapontar, no medo de decepcionar, no medo de não ser aplaudida. Então todos nós, seres humanos, nós temos uma necessidade natural de se sentir amado, pertencido e reconhecido. Então essa criança, sim, ela está recebendo uma recompensa imediata. Esse adulto com certeza também está, não só imediata, e deseja um algo a mais. E aí a gente precisa visualizar que essa criança está fora do contexto. E, por exemplo, ela está aprendendo a se relacionar de uma maneira abusiva. Porque ela está entregando sem nenhum crivo, sem nenhum filtro próprio, algo que está sendo pedido a ela e que ela não tem noção se isso faz bem para ela ou não, se isso é da essência dela ou não, se isso é do desejo dela ou não. Porque ela não aprende a olhar no espelho para conhecer as características dela e valorizar isso, a visualizar no que ela é boa ou no que ela quer de repente aprender e ser incentivada a isso. Não. Fica importante para ela, de repente, a parte da noite que ela assiste algum programa que não é para a idade dela, mas que ela aprende algo que ela repete e que aí ela ganha aplausos. E aí ela acredita que ser amada é ser aplaudida, é ser elogiada. Ela não aprende a ser vista e nem ela é vista como ela é de verdade. Então essa criança, ela já cresce com várias carências emocionais, afetivas. Ela já cresce no lugar de vítima. Então, o que a gente precisa refletir? O que é abuso? Que tipo de abuso eu estou vivendo na minha vida hoje e que tipo de abuso eu estou simplesmente reproduzindo? Porque se a relação não é harmônica, se alguém está desconfortável, se a pessoa está ali com medo de ser julgada ou de repente ela se sente desprotegida,
ela já está num ambiente de abuso. Se é uma criança, a criança precisa ser protegida, ela precisa se sentir amada. Não é sempre aquele tchau, eu te amo, ai, eu te amo, uma coisa automática, solta. Não, é de sentir, é de afeto, é de abraçar peito com peito, é de explicar as partes que são íntimas, onde pode ter o toque do sim, onde pode ter o toque do não. Então a gente precisa ter esse cuidado com a comunicação, porque se você é uma pessoa de confiança de uma criança, ou se uma criança te vê e aí ela de repente visualiza em você alguém que ela pode confiar, você precisa sim pensar antes de agir, antes de aplaudir, antes de elogiar ou de acolher, porque em primeiro lugar essa criança merece respeito. É respeitar se a criança quiser só cumprimentar com um oi, ela não precisa abraçar, beijar ou ir no colo de qualquer pessoa, porque ela tem o próprio limite dela e os adultos também precisam estabelecer limites, porque a linha é muito tênue do medo para o respeito, do abuso para a violência. A gente tem perdido vários jovens para várias situações, vários cenários, vários ambientes. Difícil de resgatá-los, única e exclusivamente porque passaram por processo de adultização e talvez as pessoas não tenham percebido isso. Então, encarecidamente, compartilhe essa mensagem, coloca aqui nos comentários o que é que você visualiza sobre a adultização. Não só a sua parte de pânico, mas aquilo que você já viu que está naturalizado e que as pessoas precisam ler, precisam ver, ouvir e enxergar. Porque sim, precisamos de limite. A gente está vivendo a modernidade líquida, os amores são líquidos, tudo é muito passageiro, tudo é muito rápido, mas as nossas emoções, as nossas histórias, elas são eternas. O nosso sentir precisa ser valorizado. Quando a vida acaba, o que é que fica? Se você está gostando desse conteúdo, desse vídeo, deixa aqui o seu like, faz um comentário a respeito daquilo que tocou você, que você achou instigante, interessante ou que acrescentou no seu repertório sobre adultização. Não deixa de comentar e também de compartilhar para as pessoas que você tanto gosta e que convive com crianças.